Fala galera, eu sou o professor Alcido e nós estamos retomando as nossas aulas e o vídeo de hoje está muito bacana. Nós iremos falar sobre uma das maiores revoluções ocorridas na história. Estamos falando da Revolução Inglesa que aconteceu no século 17. Quer saber mais sobre essa revolução? Então assista esse vídeo até o final que eu vou te mostrar. Eu sou o professor Alcido e hoje nós iremos direto ao ponto. Galera, mas antes de continuar, eu peço que você faça a sua inscrição, dê o like e compartilhe esse vídeo para os seus amigos e familiares. Galera, a Revolução Inglesa ela ocorreu no século 17 na Inglaterra e foi a primeira das grandes revoluções lideradas pela burguesia. O estudo dessa revolução pode ser dividido em 4 etapas para facilitar o entendimento. A Revolução Puritana e a Revolução Inglesa, a República de Oliver Cromwell, o retorno dos Stuart, ou a restauração dos Stuart, e a Revolução Gloriosa. Nessa sequência, nós vamos estudar esse assunto, então fique conosco. Para a gente entender a Revolução Inglesa, a gente precisa recuar para o século XVI, ou seja, você sai do século XVII, recua um século antes para poder entender o porquê dessa revolução. Primeiro, o século XVI vai representar um crescimento extraordinário da burguesia inglesa. Por quê? Porque a dinastia dos Tudores, ali comandada por Henrique VIII, depois por sua filha Elizabeth I, foi uma dinastia que tomou decisões políticas que beneficiou diretamente a essa categoria, como por exemplo a Revolução Anglicana, ou seja, a reforma religiosa que aconteceu na Inglaterra, promovida pelo rei Henrique VIII, que rompeu laços com a Igreja Católica, trazendo grandes benefícios para a burguesia. Por quê? Porque no rompimento, o rei, ou seja, a Inglaterra, deixou de pagar tributos para Roma e também, além de não pagar mais os tributos para Roma, esse rompimento da Igreja Católica com a burguesia fez com que as terras da igreja fossem confiscadas e vendidas, boa parte delas a nobres e burgueses. Além do que, a marinha inglesa cresce de forma extraordinária, passando a competir com a marinha de países que tinham religião católica. O grande problema é que o crescimento da burguesia passou a incomodar setores da burguesia, setores da nobreza e da coroa. Por quê? Porque a burguesia passou a ocupar um espaço muito grande no parlamento inglês, ou a Câmara dos Comuns, enquanto que a Câmara dos Lords, que é fazer oposição à Câmara dos Comuns, era ocupada pela nobreza. Então, o problema vai começar justamente quando a Elizabeth I, que era filha do Henrique VIII, morre sem deixar herdeiro. Como não tinha herdeiro, o reinado vai cair no colo da dinastia dos Stuart. O primeiro rei da dinastia dos Stuart foi um camarada chamado Jaime I, que, tentando barrar o crescimento e o avanço da burguesia, ele vai tomar algumas medidas que colocarão em evidência o atrito entre a burguesia e a realeza. A primeira delas foi determinar um aumento de impostos seguido de uma perseguição religiosa. Essas medidas elas foram contestadas pelo parlamento, pela Câmara dos Comuns, e o rei, em contrapartida, determinou o fechamento do parlamento, que ficou fechado de 1614 até 1625. Em 1625, Carlos I convoca o parlamento novamente, reabre o parlamento para tentar aprovar medidas que aumentassem os impostos na Inglaterra, melhorasse a arrecadação. Essas medidas foram rechaçadas, o parlamento se negou a aprovar essas medidas, negou o pedido do rei e, como consequência, novamente o parlamento foi fechado, ficando assim fechado até 1640, ocasião em que a Inglaterra se envolveu numa guerra contra a Escócia. Precisando novamente de recursos, reabre o parlamento, novamente tenta aprovar medidas, novamente o parlamento recusa
a aprovar essas medidas. Só que dessa vez, ao invés de fechar o parlamento, na tentativa de fechar, o rei encontrou um exército bastante organizado, os burgueses se prepararam, organizaram o exército, lutaram contra as forças reais, derrotaram as forças reais, prenderam o rei, julgaram o rei e executaram o rei e proclamaram uma república, colocando à frente dessa república o líder do exército puritano que representava a burguesia, Oliver Cromwell. Esse camarada, ele toma algumas medidas que vão beneficiar a burguesia, como por exemplo a assinatura dos atos de navegações que dava à Inglaterra o direito de fazer o transporte de todas as mercadorias que partissem ou chegassem nos portos da Inglaterra. Então, logo em seguida, esse rei, a exemplo, esse Oliver Cromwell, né, que era o líder desse movimento revolucionário, ele se volta contra a burguesia, tem alguns desentendimentos com a burguesia, e ele se volta contra seus próprios companheiros de revolução, fecha o parlamento, manda eliminar alguns de seus adversários que o ajudaram a colocar no poder, e aí esse parlamento fica fechado até digamos assim, praticamente durante toda a década de 50. Em 1658, Oliver Cromwell morre, seu filho Ricardo, né, Cromwell assume o poder, mas sem habilidades políticas, ele não consegue enfrentar a ala radical. Isso fez com que o parlamento, temendo um radicalismo dentro da Inglaterra, uma nova guerra civil, ele toma uma medida arriscada e convoca o filho do rei decapitado, ou seja, Carlos II, para retornar ao poder. Essa volta do trono, do rei ao trono, é conhecida como restauração. E essa restauração trouxe de volta o rei, e o rei que veio foi Carlos II. Carlos II chega ao poder com o compromisso de respeitar a vontade do parlamento. Só que sua palavra não vai muito longe, né? Logo, ele inicia uma perseguição religiosa contra os calvinistas, tomando medidas, né, que tentavam restaurar o absolutismo. O parlamento reage a essa decisão do rei, mas não tendo força suficiente para enfrentá-los, o rei acaba dissolvendo o parlamento em 1681 e governou de forma soberana sem parlamento até 1685, quando morreu. Depois da sua morte, assume o reinado na Inglaterra um camarada chamado Jaime II, que era irmão do Carlos II. Jaime II tenta novamente dar continuidade à política iniciada por seu irmão, né? Ou seja, de restaurar o absolutismo. Inclusive, ele vai mais além, ele se converte ao catolicismo. Essas medidas tomadas pelo Jaime II, elas vão ser, digamos assim, elas vão provocar a ira, digamos assim, a preocupação de membros da nobreza e do parlamento, que acabam fazendo uma manobra política para tentar tirar Jaime II do poder. E qual era? Convocar Maria II, que era filha do Carlos II, que era casado com um camarada chamado Guilherme de Orange, que reinava nos Países Baixos. Convocou ela para assumir o trono na Inglaterra. Então, eles aceitaram. O Guilherme invade a Inglaterra com seu exército, mas não encontra resistência nenhuma. Ou seja, Jaime II vai ser preso, mas é permitido a ele, por Guilherme de Orange, que ele se fuja, né? Ele permite a fuga do rei para que ele pudesse cumprir exílio na França, e ali ficou até morrer. Dessa forma, como não houve derramamento de sangue em 1688 com a invasão de Guilherme de Orange, esse momento ficou conhecido como Revolução Gloriosa, pondo fim definitivo nos governos absolutistas na França. A partir desse momento, né, o rei Guilherme de Orange assina a Petição dos Direitos, que era um documento que limitava o poder dos reis, e a partir daí a Inglaterra se torna oficialmente uma monarquia parlamentar, onde o rei reina, mas não governa. Se você gostou dessa videoaula, então faça a sua inscrição, não esqueça de dar o joinha e de compartilhar esse vídeo, e até a próxima, meu amigo e minha amiga.